Olá! Passando aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a importância da gente entender que a nossa vida ela é de forma cíclica. E o que é que significa isso? Eu estou aqui com a janela aberta do consultório e eu estou recebendo a luz do sol, tá? Então isso significa o quê? Um ciclo do dia. Vai ter uma hora que é necessário esse sol sair de cena para quê? Para que a noite entre em cena. Que venha a lua, que venha as estrelas, que dê todo o seu show, mas que isso também é um ciclo que é necessário passar para quê? Para que o sol volte a brilhar no outro dia. Então, do mesmo jeito que essas coisas acontecem nessa questão do natural, do sol, da lua, essas coisas também acontecem na nossa vida. Então, muitas vezes é necessário a gente entender o quê? A questão do, será que realmente eu não preciso encerrar alguns ciclos? Será que realmente eu não preciso começar a observar quais são os ciclos da minha vida que estão pedindo um encerramento e eu, por apego, continuo na mesmice, sem querer abrir mão de algumas coisas, sem querer mudança para a minha vida? Então é necessário a gente entender quais são os ciclos da vida da gente, tá? Porque muitas vezes você tá numa escuridão, você tá num relacionamento que não tá te fazendo bem, você tá num emprego que não tá te fazendo bem, você tem amizades que não te faz bem, tá? E que você tem um apego tão grande a isso que você não consegue evoluir, você não consegue passar, mudar de ciclo na tua vida, tá certo? Então o convite de hoje, na verdade, é para você entender alguns ciclos da sua vida. Certo? E aí tem muitas pessoas que dizem, mas eu não mudo por conta do medo, mas é porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar. E você precisa entender que essa pessoa que fala de você, que essa pessoa que critica você, ela também tem os processos dela de medo. Então como é que tu tá dando poder a uma pessoa a ter medo da voz dessa pessoa, do que essa pessoa fala, se essa mesma pessoa também está passando pelos processos dela de medo? Essa pessoa também tem medo de algumas coisas, né? Então a gente tem que começar a observar a quem a gente dá poder, certo? E o medo, ele tem que existir? Tem. Por quê? Porque o medo é uma coisa natural, ele serve de alerta para a vida da gente. Só que o que acontece é que algumas pessoas, elas deixam o medo paralisar elas. E isso aí é o que não pode acontecer. Tá bom? O medo, ele é um alerta pra gente se atentar. Se você tá numa floresta, se você tá numa mata e você sente aquele medo de alguma coisa, pra quê? Pra você ficar alerta. Olha de um lado, olha do outro, olha pra trás, vê se tem algum bicho, se tem alguma coisa. Tá certo? Mas esse medo é o quê? É um alerta pra você mudar de direção. E não pra você ficar ali paralisado. Porque se tu sente medo numa situação dessa que eu tô falando e tu se paralisa, o que é que vai acontecer? Vai vir um bicho, uma onça, seja lá o que for, e vai te atacar. Tá? Por quê? Porque você sentiu medo naquele momento, aquele medo era um alerta para uma mudança, só que você não mudou de direção, você permaneceu ali parado. Então, é necessário a gente entender isso na nossa vida, nas situações do dia a dia da gente. Se você está em alguma situação que não está legal, que não está confortável, tá na hora de agir, tá na hora de fazer uma mudança nisso aí, tá certo? Pra gente conseguir ver um resultado. Então a reflexão de hoje é nesse sentido e eu espero do fundo do meu coração que você analise como é que está a sua vida hoje, como é que estão os ciclos da tua vida, será que tem algum ciclo que precisa ser encerrado e por um motivo ou por outro, por medo do que vão falar ou por medo do que vai acontecer, você está se paralisando? Então se tem, preste atenção, porque esse medo, ele está falando com você, pedindo a você que você mude de rota, mude de direção. Então é necessário uma mudança. Enfrente esse medo que você tem e não fique parado, não se paralise, porque o medo, ele te deixa numa zona de desconforto, porque não existe nada de confortável aí. Então esse medo, ele te leva para uma zona de desconforto, onde você vai passar um monte de tempo. Quando o tempo passar, que tu olhar para trás, tu vai dizer, eu não acredito que eu perdi tanto tempo da minha vida por conta disso, por conta desse medo, por conta dessa situação. Tá bom? Então analisa sobre isso, muda, é mudança, é necessário mudar a rota, é necessário um comportamento diferente, tá bom? Um super beijo e mudança, tá?